Uma vez um cidadão me contou uma história. Ele era um pesquisador com um pós-doc, um cara bem conhecido aqui no Brasil, e ele pleiteou participar de um congresso nos Estados Unidos que estava sendo organizado lá por uma garotada que já estava, digamos assim, com a cabeça na ciência 2.0. Aí ele pleiteou, e aí o pessoal lá respondeu: olha, não, você não vai vir não, porque o seu CLUT está muito baixo. Aí o cara falou: que CLUT? Ele nunca tinha ouvido falar de CLUT. KLOUT. Se você pesquisar na internet, você não vai achar, porque o CLUT já passou. Não está mais ali existindo. Tem outras ferramentas fazendo mais ou menos o que o CLUT fazia. O CLUT era uma espécie assim de numeração que você recebia, que ele ia lá no YouTube, ia no Facebook, ia no Twitter, via a quantidade de seguidores, etc. e te dava uma nota no CLUT. E aí, o que a garotada, qual foi a mensagem que a garotada passou para aquele cara? E o pessoal disse assim: olha, não está mais importando os títulos que você tem, os artigos que você publicou, nas revistas que você publicou. O importante é qual é a sua representação dentro desse novo ambiente de produção em que você tem uma aceitação para um determinado conjunto de pessoas. E o pessoal assim um pouco mais tradicional vai ouvir isso que eu estou falando e vai torcer o nariz. E vai dizer: peraí, cara, né? O cara foi aprovado numa revista acadêmica, isso aqui é o negócio. Quer dizer, então ele tem que fazer sucesso no Facebook para ir para um congresso? Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas o que acontece? Quando a gente vivia até a chegada do digital, a gente vivia a ciência 1.0, que era uma ciência carimbadora dos artigos da produção acadêmica. É mais ou menos o que acontece na comparação TV Globo, Netflix com o YouTube. Para você botar um vídeo no YouTube ou na TV Globo, você vai receber o carimbo, né, do gatekeeper, do porteiro da TV Globo, que é um gerente de conteúdo, um gestor de conteúdo, que ele vai dizer: isso entra na TV Globo, no padrão Globo de qualidade, isso entra dentro do padrão Netflix de qualidade. Beleza, isso é gestão, isso é mundo 1.0, isso é administração 1.0, em que eu tenho um gestor que faz análise baseado na oralidade e na escrita e aprova determinado conteúdo. E era assim que era feita a ciência. A ciência, as revistas acadêmicas tinham, né, para que se eles fossem aprovados, você tinha lá uns 4, 5, 6 doutores que liam o artigo do fulano, do Beltrano, e aprovavam aquele artigo, carimbando aquele artigo. Então é mais ou menos o mesmo modelo da TV Globo, da Netflix. Agora, você imagina uma ciência 2.0, a ciência 2.0 no estilo YouTube, ou no estilo Facebook, ou no estilo Twitter, né? E aí eu vou fazer as ressalvas para garantir a qualidade. Então, você inverte o processo. E aí nós não estamos mais falando em gestão acadêmica ou gestão científica, nós estamos falando em curadoria científica. Você imagina uma plataforma, possivelmente já existe por aí, eu ainda não conheço, no Brasil não conheço, provavelmente lá fora pode ser que já exista, que é: você cria um ambiente de pesquisa, dividido lá pelas áreas todas e tal, e todo mundo publica o que quiser. Você publica o que quiser. E a curadoria é feita depois, não antes. Então a pessoa publica, as pessoas começam a comentar, a classificar, e as coisas vão caminhando numa velocidade muito maior do que hoje em dia e com uma qualidade muito maior. Aí você vai dizer: mas espera aí, pô, como é que um artigo da física, da matemática,
pode ser colocada como se fosse um YouTube. Você vai dar liberdade para as pessoas definirem as classificações. Então vamos supor, eu estou estudando um assunto em que muito pouca gente faz uma análise sobre aquele assunto. Será a chegada da escrita impressa em 1450, as repercussões que aconteceram ali na Europa, etc, etc. Qualquer coisa que eu tenha acesso não interessa, porque é pouca gente que publica coisas sobre aquele tipo. Então, eu estou pouco preocupado em que eu tenha ali uma análise de doutores, mestres, etc, etc. Porque é uma raridade, é uma coisa muito difícil de ter acesso. O cara escreveu alguma coisa, talvez ele não fosse publicado numa revista acadêmica, porque de repente alguém não gostou, alguém não achou suficiente, etc. E aquilo vai te agregar alguma coisa. Então você diz, cara, eu quero alguma coisa nessa área e você não bota nenhum filtro, porque você tem uma carência daquele assunto e você vai ter acesso àquele texto, que tem lá os padrões que você pode definir como padrões importantes, etc, etc. Você vai ter acesso àquele texto. Se você disser, não, mas olha só, esse assunto aqui, aí nós não estamos falando da escrita em 1450, nós estamos falando, sei lá, da produção de rádio e televisão, e aí você tem uma infinidade de textos e você fica meio perdido. O que você vai fazer? Eu quero ver os mais lidos, ou quero ver os que estão mais próximos da minha pesquisa, ou você pode dizer, eu quero aqueles que os doutores e os pós-doutores viram em relação àquele artigo. Aí você vai fazer o filtro a seu critério daqueles que foram lidos e recomendados por determinadas pessoas com determinado perfil, com determinada formação acadêmica. E com isso a gente ganha dinamismo. A gente sai desse modelo, que é um modelo, né? Eu digo assim, tem pessoas que você publicar um artigo, você submete o artigo, às vezes você demora 8 meses, ou às vezes até mais, do tempo que você mandou o artigo para publicação. E aí você tem uma limitação, muita gente que queria publicar artigos não publica, por quê? Porque não foi do agrado daquele grupo, e aí então você não tem acesso. Essa é a Ciência 2.0, e esse é o e-book que eu estou terminando de escrever e vou disponibilizar para que a gente possa refletir sobre essas ideias todas que a gente está colocando nele. Mais à frente eu divulgo, tá bom? Um abraço. Como é que eu faço depois? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.